Salve, salve, galerinha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula aí de função afim, ou seja, introdução à função afim. Vejamos, o que é uma função afim? Uma função afim é toda função que tem, no caso, o seguinte formato, ou seja, que esteja de acordo com essa expressão que eu coloquei bem aqui. Ou seja, essa expressão ela é também conhecida como lei de formação. Então, toda expressão que se encaixa de acordo com essa lei de formação, eu posso dizer que é uma função afim. Anteriormente, a função afim também era conhecida como função do primeiro grau, mas houve uma repaginação aí, né, na estrutura e nos nomes, hoje conhecemos como uma função afim. Como que a gente interpreta essa função? Veja bem, a minha função é uma função f que depende da minha variável independente x, que vai ser igual a que multiplica a minha variável independente x. Esse a ele é conhecido como coeficiente angular ou taxa de variação. E esse b ele é conhecido como coeficiente linear. Então, toda expressão que se encaixa dentro desse padrão, eu posso dizer que é uma função afim. Mas o que é uma função, né, de maneira geral? Porque existe vários tipos de função. Função afim, função quadrática, função exponencial, função, né, modular, existem as funções trigonométricas. Então, dentro dessa gama de função, essa é a primeira função que nós vamos estudar. Em primeiro momento, eu quero dizer que uma função ela não quer descobrir um valor específico. Ela quer estudar um comportamento generalizado de acordo com os valores que eu insiro dentro dessa função. E esses valores que eu vou inserindo dentro dessa função são valores, no caso, né, conhecido como variável independente, ou seja, o meu x. Agora vamos aqui para uma linha de raciocínio para a gente entender bem. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho, né, esse retângulo bem aqui, e dentro desse retângulo eu vou ter a minha lei de formação. E a minha lei de formação vai ser essa daqui, ó. É o meu f de x, que é igual a x mais b. Certo? Então, veja bem, eu falei que uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas, né? Entre duas variáveis, a variável independente e a variável dependente. Então, veja bem, imagina que isso daqui é uma fábrica. Eu vou inserindo, no caso aqui, ó, diversas matérias-primas. Vou inserindo diversas matérias-primas. Imagina o seguinte, o minério de ferro. O minério de ferro eu posso considerar que ele é uma variável, no caso, independente. Ele existe porque existe, independente se nós iremos utilizar ou não, ele vai estar aí na natureza, certo? Mas se a gente utilizar esse minério de ferro, por exemplo, para criar algum tipo de produto, como chassi de carro, como para fazer uma panela, para fazer qualquer coisa, um portão, né? Então a gente vai ter um produto que depende do meu minério de ferro. Então, eu vou extrair aqui, ó, o meu minério de ferro X1, vou jogar dentro da minha fábrica e eu vou ter como resposta, no caso aqui, a minha variável dependente, que depende do meu X1. Certo? Então, veja bem aqui o que eu acabei de dizer. É uma relação de dependência entre duas grandezas, né? Mas de maneira informal, eu peguei aqui, ó, a minha variável independente, que eu designei como meu minério de ferro, eu jogo dentro da minha indústria, dentro da minha fábrica, ela é transformada para a minha lei de formação e me devolve, no caso aqui, um produto, sei lá, um chassi de um carro. Então, eu posso dizer que o chassi do carro depende do minério de ferro. Tá vendo aí? Uma relação de dependência entre duas grandezas, certo? Digamos assim, apesar de o minério de ferro e o chassi do carro não ser duas grandezas, mas para a gente compreender de maneira geral. Então, se eu jogo aqui, no caso, um x2, ele vai ser transformado dentro da minha fábrica e vai me retornar uma outra variável, no caso aí, que vai ser o meu f de x2. Então, ou seja, a minha função f depende do meu x2. E assim por diante. Tranquilo? Então, só essa compreensão aí de maneira geral. Agora vamos à resolução da questão.
Veja bem, a letra A, quer dizer, a questão número 1, ele diz: dadas as funções abaixo, identifique quais são as funções afins e determine o valor dos coeficientes A e B. Então, a questão A, ele fala o seguinte: A, certo? A minha função vai ser uma função g de x, que vai ser igual a 2x mais 4. Essa função A, ela está de acordo com a minha lei de formação? Ela está de acordo. Veja bem, ó, o meu A seria o 2 e o meu B, no caso aqui, seria o 4 e a minha variável independente, no caso, é x. Por estar dentro desse padrão, ou seja, dentro dessa lei de formação, eu posso afirmar com toda certeza que é uma função afim. Certo? Vamos para a letra B. Então, aqui eu vou dizer, é uma função afim. Agora, quando eu pego a letra B, que vai ser um i de x, ou seja, a minha função i depende da minha variável independente x, que vai ser igual a 2 mais x elevado ao quadrado. Aqui nós já temos um problema de layout, de lei de formação. Veja bem, aqui eu tenho esse 2, que descaracteriza por completo a minha lei de formação. Isso daqui não é, no caso, uma função afim, porque isso daqui é uma função quadrática, porque esse x está elevado a 2, ou seja, o expoente é 2. Quando eu olho para a minha lei de formação, o meu expoente que fica localizado aí, ó, é o 1. Então, no caso, essa letra B não é uma função afim porque não está dentro do padrão. Então, eu vou colocar um xzinho aqui. Certo? Agora eu vou para a letra C. A letra C, ela vai ser uma função h de x, ou seja, a minha função h depende da minha variável independente x, que vai ser o seguinte, ó, vai ser 5 vezes x menos 1, fecha parêntese, que multiplica x elevado ao quadrado mais 7, fecha o parêntese. Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é algo que aprendemos lá no 9º ano. A gente tem que aplicar a distributiva, né, lá de produtos notáveis para a gente dizer se é uma função afim ou não. Se você tem certa experiência, você consegue identificar logo de cara que não é uma função afim. Mas como estamos aprendendo, vamos fazer o passo a passo. Então, eu vou repetir aqui, ó, a minha função h de x vai ser igual, aí eu vou aplicar aqui minha distributiva. Ó, 5 vezes x vai ser 5x. Vou fechar o parêntese aqui. Depois eu aplico, ó, 5 vezes menos 1 vai ser igual a menos 5. Vou fechar parêntese, beleza? Agora eu venho repetindo aqui, ó, x elevado ao quadrado mais 7. Tranquilo? Vou pegar outra cor aqui e vou continuar. A minha variável h de x vai ser igual. Tenho que aplicar novamente a distributiva, que vai ser o seguinte, ó, 5x vezes x elevado ao quadrado, eu vou conservar aqui o meu 5 e vou multiplicar, ó, x vezes x elevado ao quadrado. Se a gente lembrar lá da potenciação, quando eu tenho assim, ó, 2 vezes 2, então a minha base, no caso, é o 2, e aí eu somo os meus expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Quando eu olho para essa expressão, eu vejo que tem a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um x vezes x elevado ao quadrado. O meu expoente aqui, no caso, é 1. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Ó. 1 mais 1 é igual, ou quer dizer, 1 mais 2 é igual a 3. Então, 5x vezes x elevado ao quadrado vai ser igual a x ao cubo. Certo? Agora eu multiplico aqui, ó, 5x vezes 7. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou repetir o mais, vou fazer o seguinte, ó, 5 vezes 7 é igual a 35 e vou apenas repetir o meu x e finalizamos por ali. Certo? Agora eu venho continuando aqui, ó, menos 5 vezes x vai dar menos 5x elevado ao quadrado. Certo? Agora eu faço aqui, ó, menos 5 vezes 7, menos com mais é menos, 5 vezes 7, 35. Beleza? Agora eu vejo se dá para fazer uma breve simplificação. Veja bem, eu vou pegar aqui, ó, o meu h de x vai ser igual, né? 5x ao cubo, não tem o que fazer, então eu vou apenas repetir. Então vai ficar 5x elevado ao cubo mais 35x menos 5x elevado ao quadrado menos 35. Não tem como fazer nenhuma simplificação, não sei nem por que eu escrevi isso novamente. E a gente finaliza por aqui.
Beleza, galera? Então essa é a questão aí C. Agora a gente vê que ela não é uma função, no caso aí, afim, porque ela não segue o padrão que está descrito na nossa lei de formação. Então, por esse motivo, eu vou dizer que ela não é, no caso, uma função, no caso aqui, do primeiro grau, certo? Continuando aí essa resolução. Agora nós vamos, no caso, aí para a letra D. Vou pegar minha super mega borracha, apagar essa parte aqui de cima, certo? Para a gente continuar aí a desenvolver toda essa expressão. Veja bem, a questão número D, ela diz o seguinte, ó, a questão número D, ela diz o seguinte, então a letra D, ela vai ser uma função j de x, que vai ser igual a menos 1/4 de x, certo? Menos x menos 1. Vou apagar aqui, ó, vou apagar essa expressão aqui e ver, né, para ganhar mais espaço aqui, para a gente continuar desenvolvendo. Eu gosto de deixar tudo muito bem simplificado para a gente ter uma visualização melhor, principalmente quando nós estamos aprendendo. Então, a minha função j de x, ou seja, a minha função j depende de x. Agora, veja bem o que eu vou fazer aqui para a gente conseguir visualizar de várias maneiras diferentes. Embaixo do x não tem nada, então é como se tivesse 1. Menos 1 vezes x vai dar menos x. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Quando eu chego nessa expressão aqui, eu tenho que pegar esse negativo e distribuir ele para essa expressão que está dentro do parênteses. Então, menos com mais vai dar menos x. Menos com menos vai dar mais 1, certo? Agora, veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Embaixo desse x não tem nada, então eu vou colocar 1. Como essas duas variáveis independentes, ela tem a mesma base e o mesmo expoente, eu posso, no caso, subtraí-las, né? Também conhecido como adição algébrica, né? Então, eu vou apagar aqui para a gente aplicar um macetezinho. Então, vai ficar o meu j de x vai ser igual ao seguinte, ó. Vamos aplicar um macete que é conhecido como regra da borboleta. Vou pegar a minha primeira asa da borboleta, ó, menos x vezes 1 dá igual a menos x. Esse negativo eu vou repetir. A segunda asa da borboleta vai ser 4 menos x. 4 menos x, né? 4 vezes menos x, perdão, é 4x. Faça as antenas aqui da borboleta. 4 vezes 1 é igual a 4. Venho aqui e repito 1. Continua aqui a minha função j, que depende de x. Agora, como que a gente resolve isso daqui? Vamos pensar no seguinte, está com sinal de negativo? Vamos imaginar como dívida. Então, eu devo x para uma pessoa e devo 4x para outra pessoa. Então, eu vou ficar com a dívida de menos 5x sobre 4 mais 1. Aí, agora eu paro e observo. Essa expressão, essa função está no mesmo padrão que aquela ali? Se a gente observar, vamos ver que está. Ó. Veja bem, o A vai ser menos 5/4 e o B vai ser, no caso aqui, igual a 1. Certo? O X, né? Ele tem um expoente 1, o mesmo expoente que a minha expressão lá de cima. Então, eu posso afirmar com toda certeza que essa expressão é uma função afim, porque está dentro do padrão. Beleza? Novamente, vou pegar minha super mega hiper borracha aqui, vou apagar tudo novamente e vou avaliar nosso último item, que é o item E. Certo? O item E, ele fala, é minha f de x, que é igual a menos raiz quadrada de 3. Logo de início, a gente tem uma certa estranheza, né? Porque cadê a minha variável independente aqui? Mas se a gente for observar os casos particulares da função afim, o primeiro caso ele diz o seguinte, ó, uma função f que relaciona o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais é uma função constante quando existe o número real b, tal que f de x é igual a b para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Veja bem se isso faz sentido para você. Eu vou pegar aqui, ó, a minha função f de x é igual. Como aqui eu não tenho o ax, nós podemos pensar o seguinte, ó, o a é 0 e o x é x. E o meu b, ele vai ser aqui, ó, menos raiz de 3. Continuando resolvendo, ó, o meu f de x vai ser 0 vezes x, então isso daqui é eliminado. Menos raiz de 3. Então, isso daqui certamente é uma função afim com o meu a igual a 0
e o meu b igual a menos raiz de 3. E aí, por último, ele pergunta, por que alguma dessas funções não são afins? Como eu expliquei item por item, né, alguma dessas funções não é uma função afim por não se encaixar dentro da lei de formação. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês me mandem um feedback aí para ver se a explicação tá clara, se tá fluindo tudo ok. E qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima questão.